Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, sendo hoje o 6º dia. Tem em mãos o nosso kit de fé. Bloco de anotação, caneta ou lápis, a Bíblia é tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos aproxima de Deus, fortalece o nosso espírito, fortalece também a nossa fé e esperança e perseverança. E no dia de hoje trago para a leitura o livro de Gênesis, capítulo 12, livro de Salmos, capítulo 6, e o livro do apóstolo João, capítulo 3, versículos 22 a 36. Uma dose de amor com a palavra de Deus. Deus chama Abrão e lhe faz promessas. O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como o Senhor lhe havia ordenado. E Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe. Abrão no Egito. Havia fome naquela terra. Assim, Abrão foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: essa é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa, e por amor a você me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era, de fato, muito bonita. Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Faraó chamou Abrão e lhe disse: o que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era a sua mulher? E por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher. Tome-a e vá embora daqui. E Faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abrão, e eles o acompanharam, a ele, a sua mulher e a tudo o que possuía. Amém. Comentário sobre o livro de Gênesis, capítulo 12. Deus falou a Abrão, e a sua palavra produziu o milagre da fé. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10, versículo 17. O chamado do Senhor foi para que ele se afastasse da corrupção ao seu redor. E Abrão obedeceu pela fé. Hebreus 11, versículo 8. A verdadeira fé está baseada na palavra de Deus e leva à obediência. Deus não iria abençoar e usar Abrão e Sarai se eles não estivessem no lugar designado por ele. 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14
e capítulo 7, versículo 1. Esse princípio ainda é válido para nós hoje. Comentário sobre o versículo 1. Deus começou a trabalhar na vida de Abrão. A salvação vem porque Deus chama os pecadores com graça. Estes respondem pela fé. O Todo-Poderoso chamou Abrão para fora da idolatria, quando ele estava em Ur dos Caldeus, uma cidade consagrada a Nanar, o deus Lua. Abrão não conhecia o verdadeiro Deus e não havia feito coisa alguma para merecer conhecê-lo. Mas o Senhor, com sua bondade, tomou a iniciativa de chamá-lo. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. João 14, versículo 16. Abrão tinha 75 anos de idade quando Deus o chamou. A idade de uma pessoa não precisa ser um obstáculo à fé. Abrão confiou em Deus por 100 anos. Gênesis 25, versículo 7. E a partir de sua experiência, nós, hoje, podemos aprender a andar pela fé e viver para agradar ao Senhor. Versículo 2. O que é interessante no chamado de Deus, Abrão e Sarai, era o fato de que, na época, eles não tinham filhos. Abrão significa pai exaltado, mas ele não era pai de ninguém. Aquele casal era o que tinha menos chances de gerar descendentes e formar uma grande nação. Mas os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Profeta Isaías, capítulo 55, versículos 8 a 9. Ao chamar e abençoar um casal estéril, o Senhor revelou a grandeza de seu poder e de sua glória. Abrão seria chamado Abrão, que significa pai de muitas nações. Compreensão do versículo 4. Abrão e Sarai não eram perfeitos, mas sua caminhada normalmente foi concretizada pela fé e pela fidelidade. Quando pecavam, eles sofriam com isso, e o Senhor estava sempre pronto a perdoar quando se arrependiam. A vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços, disse George Morrison. Ao estudar a vida de Abrão e Sarai, você aprenderá o que é fé e como andar por ela. Você descobrirá que, quando confia no Senhor, nenhuma prova é impossível de cumprir e nenhum fracasso é permanente. Deus não deu razões ou explicações a Abrão. Ele simplesmente lhe fez promessas. Eu lhe mostrarei. Farei de você. O abençoarei. Abençoarei os que abençoarem. Deus prometeu lhe mostrar uma terra, fazer dele uma grande nação e usar aquela nação para abençoar todo mundo. O Senhor nos abençoa a fim de que possamos ser uma bênção para os outros. E sua grande preocupação é que todo mundo possa ser abençoado. O mandato missionário da igreja não começa com João 3, versículo 16 ou Mateus 28, versículos 18 a 20. Ele começa com a aliança de Deus com Abrão. Somos abençoados para podermos ser uma bênção. Compreensão no versículo 7. A construção de altar por Abrão mostra que ele percebeu que Deus havia estabelecido uma aliança com ele. A Bíblia registra muitas alianças entre Deus e os homens, começando com a promessa do Redentor em Gênesis 3, versículo 15, e culminando com a nova aliança por meio do sangue de Jesus Cristo. Lucas 22, versículo 20 e Hebreus capítulo 8. A palavra hebraica traduzida por aliança tem vários significados. Primeiro, comer com, o que sugere comunhão e concordância. Segundo, ligar ou prender, o que significa compromisso. E terceiro, dividir, o que sugere partilha. Ao fazer uma aliança, Deus concorda em se comprometer a dar o que promete. É simplesmente um ato de graça. Aqui Deus prometeu lugar, uma terra para os descendentes de Abraão. Comentários dos versículos 8 a 9. Toda vez que entrava na terra de Canaã, Abrão era reconhecido por sua tenda e seu altar. A tenda sinalizava que ele era um estrangeiro e peregrino.
e não pertencia a este mundo. E o altar sinalizava que ele era um cidadão do céu, que adorava o Deus vivo e verdadeiro. Ele dava testemunho a todos de que ele estava separado deste mundo, a tenda, e consagrado ao Senhor, altar. Toda vez que Abrão abandonava sua barraca e seu altar, ele entrava em confusão, o que representa a tenda e altar em sua vida. Comentários sobre o versículo 10. Deus permitiu que a fome viesse àquela terra. Não há registro de que Abrão já tivesse enfrentado a fome em Ur e Harã. Mas, agora que estava na terra indicada por Deus, ele tinha de encontrar alimento para uma grande comitiva e para rebanhos e gados. As provas, muitas vezes, vêm depois de vitórias. Este princípio é ilustrado na história de Israel. Tão logo a nação foi libertada do Egito, o exército do faraó perseguiu e encurralou os hebreus junto ao Mar Vermelho. Êxodo 12 ao capítulo 15. A vitória foi seguida pela prova. Deus salvou os israelitas, mas em seguida eles enfrentaram outras dificuldades, a falta de água. Depois disso vieram a fome e um ataque dos amalequitas. As provas vêm depois de vitórias. E finalizando o livro de Gênesis, compreensão dos versículos 11 a 20. Na Bíblia, o Egito é um símbolo do sistema do mundo e sua escravidão, enquanto a terra de Israel é um retrato da herança, da bênção que Deus tem para o seu povo. Deuteronômio 11, versículos 10 a 12. Quando ia a Jerusalém, o povo subia, mas quando seguia para o Egito, descia. Espiritualmente falando, descer ao Egito significa duvidar das promessas de Deus e correr para o mundo em busca de ajuda. Abrão parou de confiar no Senhor e passou a elaborar as próprias estratégias. Abrão não tinha altar no Egito e não vemos invocando o Senhor em busca de direção e auxílio. Quando deixou de lado a palavra de Deus, ele começou a confiar na própria sabedoria e isso leva a problemas. Abrão e Sarai trouxeram de Ur esta meia-verdade com eles, Gênesis 20, versículo 13, e usaram-na no Egito e em Gerar, capítulo 20. Depois, seu filho Isaque a adotou, capítulo 26. Oração em tempo de angústia. Ao mestre de canto com instrumentos de 8 cordas. Salmo de Davi. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e socorre-me. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. De tristeza, os meus olhos se consomem, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim todos vocês que praticam a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Sejam envergonhados e fiquem extremamente perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se num instante, cobertos de vergonha. Amém. Comentários sobre o livro de Salmos, capítulo 6. O Salmo 6 é o primeiro dos 7 salmos de penitência, nos quais os escritores estão confessando pecados, sendo disciplinados por Deus e passando por sofrimentos. Os outros são os Salmos 32, 38, 51, 102, 130 e 143. Todos esses salmos são úteis para nós quando precisamos confessar nossos pecados e nos aproximar do Senhor. Neste salmo, Davi registra as fases de sua difícil experiência de passar do juízo ao triunfo pela fé.
Por 8 vezes neste salmo, Davi se dirige a Deus como Senhor, o nome de Deus na aliança, e as palavras em Salmos 6, versículo 1, se repetem em Salmos 38, versículo 1. Veja também Jeremias 10, versículo 24. Quando Deus lida com seus filhos, Ele normalmente os repreende primeiro e depois castiga, assim como os pais, antes de disciplinarem seus filhos, os advertem antes contra a desobediência. Provérbios 3, versículos 11 a 12, Hebreus 12, versículos 5 a 6. De acordo com Hebreus 12, versículos 1 a 13, a punição não é um castigo imposto por um magistrado furioso, mas a disciplina dada por um pai amoroso para ajudar seus filhos a amadurecerem, conforme Apocalipse 3, versículo 19. Às vezes, Deus nos castiga para tratar de nossa desobediência ou, em outras ocasiões, Ele nos castiga para nos preparar para o que está por vir. Compreensão dos versículos 4 e 5. Davi sentiu que Deus tinha dado as costas para ele e o abandonado, por isso pediu que voltasse e então ele começou a argumentar com Deus. Todo judeu sabia que o Senhor era o Deus compassivo e misericordioso. Êxodo 34, versículos 6 e 7. Assim Davi pediu a esse Deus que manifestasse tal misericórdia para com ele, poupando sua vida. Detalhando ainda mais o versículo 5. A palavra sepulcro, no hebraico é Sheol, ou uma palavra que pode significar o túmulo ou o reino dos mortos. Aqui, ela significa o último. Nos tempos do Antigo Testamento, o povo não tinha a revelação clara da vida após a morte que foi dada por meio de Jesus. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10. Embora houvesse deslumbres do que Deus tinha reservado para o seu povo. Um corpo na sepultura não pode louvar ou sentir a Deus, e Davi não tinha certeza do que seu espírito poderia fazer para o Senhor no Sheol. Conclusão: seria mais prudente que o Senhor o livrasse e deixasse vivo. Davi ainda tinha trabalho a fazer. Compreensão dos versículos 6 a 7. Se nos voltarmos para Deus, orarmos, lembrarmos suas promessas e confiarmos nele, veremos que a sua graça é suficiente para as nossas necessidades. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. O Senhor não pode fazer o que pedimos, quando queremos, mas fará o que precisa ser feito, nos ajudará e glorificará seu nome. A pergunta que devemos fazer não é quando eu vou sair desta situação, mas o que eu posso aprender com ela. Compreensão dos versículos 8 a 10. Neste momento há uma mudança súbita e surpreendente do sofrimento para a alegria, o tipo de experiência registrada em outros salmos. Capítulo 22, versículo 22, capítulo 56, versículo 10, capítulo 69, versículo 30. Não importa se essa mudança ocorreu mais tarde ou logo depois da oração de Davi, mas ele sentiu a cura no corpo e a paz no coração e na mente. Tenha, talvez, lhe chegado a notícia de que o inimigo havia recuado, ou melhor ainda, sido derrotado. E ele sabia que Deus havia ouvido seus clamores. E finalizando, entrando no detalhe da mensagem do versículo 8. Davi usou esta experiência para glorificar o Senhor enquanto testemunhava para seus inimigos. Como esta mensagem foi transmitida a eles, nós não sabemos, contudo, o salmista foi rápido em honrar o Senhor pelo que havia ocorrido. Jesus e João Batista. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram:
Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos dão testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como o seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do céu. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Amém. Comentários do livro do apóstolo João, capítulo 3, versículos 22 a 36. Compreendendo os versículos 22 a 24. A questão da purificação era importante para os judeus. Referência a Marcos 7, versículos 1 a 23. Sob a lei do Antigo Testamento, era necessário que eles se manifestassem cerimonialmente limpos para servir a Deus e agradá-lo. Infelizmente, os fariseus acrescentaram tantas tradições à lei que a observância dela se tornou um fardo. Versículo 29. A imagem do noivo era significativa para o povo judeu, pois o Senhor tinha uma aliança de casamento com a nação. Referências: livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículo 5, capítulo 62, versículos 4 a 5. Livro do profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 2, capítulo 3, versículo 20 e Ezequiel 16, versículo 18. Infelizmente, Israel havia sido infiel aos seus votos, e Deus teve de deixá-los temporariamente. O Senhor hoje está chamando um povo pelo nome dele, a igreja, a noiva de Cristo. Um dia o noivo virá reivindicar sua noiva e levá-la para sua casa celestial. Aleluia! Apocalipse 19, versículo 6 a 9 e capítulo 21, versículo 9. Compreensão do versículo 31. Uma vez que Jesus veio do céu, ele representa o Pai, e rejeitar seu testemunho é rejeitar o Pai. Sabemos que o testemunho de Cristo é verdadeiro porque ele é o verdadeiro Deus. Portanto, nós podemos confiar e nos apoiar nisso. Compreensão dos versículos 32 e 33. Jesus compartilha aquilo que viu e ouviu do Pai. Os que recebem seu testemunho e agem de acordo sabem, por experiência, que o testemunho dele é verdadeiro. O ensino de Nosso Senhor não deve ser estudado intelectualmente, separado da vida cotidiana. Quando obedecemos a sua palavra e a colocamos em prática, é que vemos sua verdade e experimentamos seu poder. E finalizando o dia de hoje, versículo 36. Vida eterna não significa simplesmente eternidade no céu. O cristão possui essa vida agora. Ela é a vida de Deus no que crê. O contrário de vida eterna é morte eterna, a ira de Deus. Uma pessoa não precisa ter morrido e ir para o inferno para experimentar a ira de Deus. Quem não crê já está condenado. Versículo 18. O veredito já foi dado, mas a sentença ainda não foi executada. Que as palavras de hoje toquem os nossos corações para a honra e a glória do Senhor.